Pronto, eu estou pensando, mas também já fui além do pensamento. Estou aqui gravando um vídeo. Hoje de manhã eu saí para caminhar. Não levei o celular porque tava com cara de que ia chover e eu não tava querendo dar o banho no meu celular. Porém, não choveu. Mas fiquei caminhando e conversando comigo mesma, já que não podia conversar com vocês. E cheguei à conclusão de que é por isso que eu estou no TikTok. Porque eu gostaria de conversar com as pessoas, né? Também fiquei pensando que muitas vezes mesmo, nós temos um pensamento a respeito. Eu, pelo menos, sempre tive esse pensamento de que minhas coisas são só minhas. Que, que, que aquilo que acontece comigo na minha vida está acontecendo só para mim. Né? Alguns sentimentos que eu tenho em relação a algumas coisas, relacionamentos com as filhas, com os clientes no trabalho, enfim, com os professores, com os colegas de sala de aula, com os amigos, relacionamento amoroso, com os pais, né? Sempre eu sou uma pessoa que eu pensava durante muito tempo que essas coisas eram minhas, né? Que era o meu jeito de abordar o meu sentimento, a minha emoção, o meu pensamento particular sobre uma determinada coisa. Mas nos últimos tempos eu comecei a modificar essa minha visão. Principalmente depois que eu entrei no grupo de estudo do pensamento feminista negro, onde muitas mulheres negras compartilharam, né, momentos das suas vidas. E também participei de um encontro dos arquitetos negros aqui em Fortaleza. E esses dois momentos me fizeram perceber o quanto a minha experiência pessoal, particular, não é nem pessoal nem particular, ela é social e ela é coletiva, né? Assim, muitas mulheres negras brasileiras, como eu, tiveram histórias muito semelhantes, né? Experiências muito parecidas e por conta disso sentimentos, né? Muito parecidos, né? Vivências muito parecidas. E cada uma dessas mulheres, e aí sim vai a individualidade, né? Respondeu a essas situações de uma forma particular. Aí entra um pouco de filosofia, né? A professora de metafísica, ela costumava dizer que cada pessoa se afeta de uma determinada forma, né? A forma como eu respondo a uma situação não é a mesma forma como você que está me ouvindo, que parou para me ouvir, responde, né? E assim, alguém que me escuta do outro lado da tela, que eu não conheço, não sei quem é, nunca vi, pode se identificar com a minha fala e por isso para ouvir, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Isso é uma coisa muito curiosa, porque aí você deixa de ser um indivíduo solitário no mundo e passa a ser uma pessoa que se reconhece no outro. E nesse caso, pelo menos para mim, o outro deixa de ser o inferno, como diria Sartre, né? Mas ele passa a ser uma possibilidade de eu me ver novamente a partir de uma nova perspectiva, né? Tem umas coisas positivas, tem umas coisas negativas, mas assim, e é um momento também que eu tô um pouco solitária, né? Minhas filhas já são adultas, eu tenho um relacionamento à distância e acabo e trabalho em casa. Então, meu relacionamento efetivo são com 4 gatos, que às vezes tiram a minha paciência, apesar de eu ser uma pessoa bem paciente. Também eu sempre costumo dizer que é por isso que eu não gosto de deixar de estudar, né? Porque é o lugar que eu encontro gente, né? Que eu troco figurinha, troco pouca figurinha, mas troco, né? Eu aprendo alguma coisa, algum conhecimento novo de história, de sociologia, de psicologia, enfim, sempre tem uma informação nova que chega através do outro, né?
E essa informação nova que chega através do outro, ela chega para mim de uma forma muito específica, né? A forma como eu recepciono essa informação, ela é conectada com todas as minhas informações anteriores, né? Com tudo que eu já sei, com tudo que eu já vivi. Eu costumava dizer que querer que uma pessoa que estuda filosofia com 17 anos entenda da mesma forma de uma pessoa que estuda filosofia com 37 anos é uma loucura, entendeu? Porque a pessoa de 37 anos, ela tem toda uma experiência que a de 17 anos ainda vai viver. Então, assim, a forma como a gente enxerga um princípio ou um conceito tem também a ver com o que a gente já viveu, né? Então, tudo isso para dizer que eu me ponho diante de uma câmera conversando com as pessoas que eu nunca vi, que eu não sei quem é, que eu não sei se vão parar para me ouvir, porque talvez essas pessoas também queiram conversar, também queiram ser ouvidas, também queiram ouvir, né, alguém falar alguma coisa que faz sentido para elas, né? E eu acho que as redes sociais, elas têm, têm aspectos positivos, têm aspectos negativos. A gente sempre põe em foco, né? A gente é ensinado desde muito novo a focar no que não é bom, né? Muitas vezes para consertar, mas muitas vezes acaba que a gente não conserta e fica achando um monte de defeito nas coisas e deixa de ver o lado bom das coisas, né? Assim, tem coisas boas na rede social também, né? Mas a gente precisa procurar. Sempre isso, né? Desde o princípio foi isso. Você tem que saber procurar o que você quer. Porque quem procura acha, né? Então você tem que ver o que é que você quer achar. Se você quer achar uma coisa boa, você tem que procurar uma coisa boa. Agora, o problema talvez é que a gente ande pelo mundo meio sonâmbulo, né? A gente está nesse processo de vigília, a gente está acordado, a gente dormiu de noite, acordou. A gente devia estar grato por isso, né? Por ter dormido de alguma forma e ter acordado. Mas a gente vive no mundo meio sonâmbulo, né? A gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está dizendo, a gente está meio no automático. Às vezes a gente. Esse negócio do automático é uma coisa tão séria que eu já saí da minha casa para encontrar uma colega, né, uma amiga. Ou seja, eu saí da minha casa para ir para a casa dela e no meio do caminho eu percebi que eu estava indo para o trabalho. E eu me perguntei mesmo que job é que eu estava fazendo, que eu estava dirigindo para o trabalho, se eu não ia para o trabalho. Mas quando eu percebi isso, eu já estava no meio do caminho. Então, assim, inclusive, foi os momentos que eu comecei a me preocupar, porque, gente, a gente faz as coisas de forma tão autômata, né? Que a gente não se dá conta, né? A gente não sente o gosto da comida, a gente não ouve o que o outro está realmente falando, né? A gente não para ouvir. Muitas vezes eu me vejo nessa situação que eu não estou ouvindo o outro. Então, assim, não posso nem reclamar da minha atual solidão, porque eu acho que é uma solidão que foi desejada, que foi escolhida. Talvez não conscientemente, como eu costumo fazer, mas inconscientemente eu me coloquei nesse lugar onde eu que tenho que me ouvir, eu que tenho que falar. Porque reclamei muito das pessoas não estarem me ouvindo, meus amigos, pessoas próximas. Mas será que eu estava me ouvindo? Será que eu estava prestando atenção em mim? Porque eu cobro, porque eu espero isso do outro. Mas às vezes sou eu quem não estou fazendo isso, né? Será que eu estou prestando atenção no outro, como eu acho que estou? Será que eu estou ouvindo o meu amigo, como eu acho que estou, né? Então, assim, a gente também tem que fazer um meia-culpa, né? Às vezes a gente tá ali, mas não tá ali de verdade, né? E às vezes a gente quer que as pessoas estejam com a gente, mas a gente não está com as pessoas, né? Então, esses vídeos que eu faço aqui no TikTok são realmente reflexões que, apesar de serem pessoais, também são reflexões coletivas, né? Eu acho que é importante que a pessoa que está me ouvindo pense a respeito da sua própria vida. E é isso.